Olá, eu sou Cibele Laurentino, escritora e poeta, e hoje vou apresentar para vocês o livro Profecias Brasileiras, Católicas, Espíritas e Indígenas Históricas, do autor Fábio Ribeiro de Araújo. Doenças, guerra, sol, escuro, 3 dias de trevas e a grande inundação. Essa obra é fruto de uma pesquisa do autor, uma pesquisa, na verdade, de mais de 30 anos. E só há 15 anos o autor se sentiu à vontade para escrever essa obra. Um verdadeiro projeto de vida. O autor realizou várias pesquisas no decorrer de 30 anos. Há 15 anos, o autor conheceu a obra Legião do Povo, de Câmara Cascudo, em uma biblioteca no sul do Brasil. Começou a reunir profecias brasileiras, sem conseguir reunir o material suficiente para o que ele queria. A obra foi adiando, mas cada vez mais o seu desejo de trazer esse documento, essa obra para o nosso conhecimento foi aumentando. Ou seja, o autor chama de profecias históricas porque foram feitas supostamente até 1970, ou seja, possuem em torno de 70 anos. O livro ficou dividido da seguinte forma: Seção 1, Profecias Brasileiras Católicas, e aqui o autor nos apresenta 17 profecias, cada uma mais surpreendente que a outra, como por exemplo, a profecia de Padre Cícero. A figura de Padre Cícero, nascido em Crato, no Cariri cearense, chamado de Oásis do Sertão, possui enorme carisma em todo o Nordeste. Até hoje, tanto que peregrinações continuam sendo feitas à sua estátua. Em 2019, a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte instituiu o dia 1º de setembro como Dia da Profecia. A razão foi porque o dia 1º de setembro de 1895, uma família viajou 720 quilômetros por 3 semanas até chegar em Juazeiro do Norte. Diante de testemunhas, Padre Cícero disse que o menino Aureliano, na época com 8 anos, teria 36 filhos e 5 casamentos. A profecia se concretizou em 1956. Todas as 4 primeiras esposas de Aureliano morreram de parto. E daí é muito interessante ver o quanto essas profecias foram motivo para poetas retratarem em versos a história de cada uma. E foi feito isso. Uma de suas profecias, contida no folheto de cordel, últimas palavras do Padre Cícero Romão Batista, que diz: 71 é ruim, 72 é ainda mais, e 73 é também, vantagem nenhuma traz. Demonstra ser mais ruim, mas a carestia assim, o povo mesmo é quem faz. Porque nos últimos dias todo mundo tem de ver sinal no sol e na lua e o oceano a gemer, dando um estrondo temeroso, aí vê-se o corajoso naquela hora tremer. Descerão os 4 anjos, mandados pelo Eterno, tocarão fogo na terra, queima o uso moderno, se acaba a humanidade, quem praticou a maldade irá sofrer no inferno. E daí o autor discorre também nos mostrando na seção 2, Profecias Brasileiras Espíritas. E daí ele traz mais 6 profecias, entre elas vamos falar um pouco da profecia de Chico Xavier. Anos depois de sua morte, foi publicada uma profecia atribuída a Chico Xavier, afirmado que a data limite do mundo seria 2019 e que haveria uma grande mudança depois dessa data. Chico Xavier teria dito isso em uma conversa informal
com Geraldo Lemos, que ocorreu em 1986 em Uberaba. Em uma madrugada, mas se não houve registro escrito ou gravado da conversa na época. O Ano Limite 2019 foi publicado pela primeira vez em maio de 2011, no jornal Folha Espírita. Geraldo Lemos, em uma entrevista, conta de ter ouvido a previsão em 1986, nos seguintes termos: Nosso Senhor liberou, considera uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, data em que o homem pisou na Lua. E, portanto, a findar-se em julho de 2019, ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Acompanhando as palavras de Geraldo Lemos na entrevista concedida ao filme documentário sobre essa profecia de Chico Xavier e o Ano Limite, como nenhuma guerra mundial ocorreu em 2019, teríamos, portanto, entrado em um momento muito especial de paz para toda a humanidade. O livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, publicado na década de 1990, com material de 1971, psicografado por Chico Xavier, afirma que por volta de 2057 o mundo estará regenerado, após passar pelo fim dos tempos e por uma transformação. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, e diz ainda que, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração da consciência. Chico Xavier não ter previu nada por escrito para os anos 2020. Apesar de, com base em Lemos, indicou o ano 2019 como ano-chave, ou ano limite, e deixou escrito que o ano de 2057 seria um momento de mundo regenerado. Na seção 3, o autor nos apresenta profecias brasileiras indígenas. E daí ele nos apresenta mais 10 profecias. E entre elas, Yanomami, que a gente vai compartilhar aqui com vocês. No livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã, publicado originalmente em francês e em português pela Companhia das Letras em 2015, a floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Então morreremos. Todos os xamãs vão acabar morrendo, quando não houver mais nenhum deles. Para sustentar o céu, ele vai desabar. Fazemos dançar os nossos espíritos chapiri. Sabemos que eles permanecem ao nosso lado na floresta e continuam mantendo o céu no lugar. Não devem pensar que estamos preocupados somente em nossas casas e nossas florestas, ou com os garimpeiros e fazendeiros que querem destruí-las. Estamos apreensivos para além de nossa própria vida, com a terra inteira que corre o risco de entrar em caos. Os brancos não temem, como nós, ser esmagados pela queda do céu. Estes espíritos você protegerá os humanos e seus filhos. Afaste dele as fumaças de epidemia. Impeça as águas dos rios de afundá-la e a chuva de inundá-las. Afaste o tempo encoberto e a escuridão. Segure o céu para que não desabe. A queda do céu é uma forma de falar de desaparecimento da lua, do sol e das estrelas. Davi conta que o céu já caiu antes. Havia o céu do primeiro tempo, ele disse. Todos tememos ser esmagados pela queda do céu. Como nossos ancestrais no primeiro tempo, na queda do céu passado, um outro céu desceu e se fixou no lugar desse.
O céu caído virou a floresta. Por essa razão, os Yanomami chamam a floresta de Pantarina Mossi, isto é, o velho céu. Algumas profecias e alguns mitos de várias origens falam durante esse tempo algumas estrelas entram em choque e há explosões no céu e as estrelas caem. Isso poderia ter alguma relação com descargas elétricas presentes em erupções de vulcões e possivelmente durante os dias desse vento, que parecem raio caindo em dias sem chuva. Se os seres da epidemia continuarem proliferando, os xamãs acabarão todos morrendo e ninguém mais poderá impedir a chegada do caos. Machitari, o ser da terra, Hueri, tempo encoberto e Titiri, e da noite, ficarão furiosos. Chorarão a morte dos xamãs e a floresta vai virar outra. O céu ficará coberto de nuvens escuras e não haverá mais dia. Choverá sem parar. Um vento de furacão vai começar a soprar sem jamais parar. Não vai haver mais silêncio na mata. A voz furiosa dos trovões ressoará nela sem trégua, enquanto os seres dos raios pousarão seus pés na terra a todo momento. Depois, o solo vai se rasgar aos poucos e todas as árvores vão cair umas sobre as outras. Nas cidades, nos edifícios de aviões, também vão cair. Depois, o solo vai se rasgar aos poucos e todas as árvores vão cair umas sobre as outras. Nas cidades, os edifícios e aviões também vão cair. Vamos morrer antes mesmo de perceber. Ninguém vai ter tempo de gritar nem de chorar. Depois, o Chapiri, em fúria, vão acabar tirando na terra também o sol, a lua e as estrelas. Então o céu vai ficar escuro para sempre. Os Chapiri já estão nos anunciando tudo isso, embora os brancos achem que são mentiras. Daí, após a seção 4, o autor nos apresenta algumas apêndices onde discorre suas opiniões sobre todas as profecias. Diferentemente da grande maioria dos acadêmicos, que enxerga a profecia como uma ferramenta falsa criada por algum interesse e tenta explicar a profecia como fruto de um desejo ou um temor, e que não nos esclarece sobre o futuro, o autor acredita que pode ser que exista algo mais, divino ou não, por trás de algumas profecias e alguns mitos geológicos, mantidos pela tradição por vários povos ao longo do século. Em suas apêndices, que o autor nos apresenta no livro, ele pode discorrer um pouco mais sobre isso e nos deixa um tanto curiosos e também pensando até que ponto acreditar, né? Se é tudo fruto da imaginação humana ou é um futuro anunciado. O que é que você acha? Vamos descobrir, né? Te convido mais uma vez à leitura dessa obra riquíssima que nos traz conhecimento e muitas curiosidades. Profecias Brasileiras, de Fábio Ribeiro de Araújo. Você encontra em e-book e em formato físico. Você pode solicitar diretamente no site da Amazon. Está disponível. Compartilha com teus amigos para que mais pessoas possam conhecer sobre essa obra e esse autor.